Deixa eu começar com uma pergunta que quase ninguém responde direito. O que acontece depois que você emagrece com a utilização do Mondiaro? Porque começar o tratamento todo mundo quer. Ver o peso cair, a fome diminuir, a compulsão silenciar e a sensação de controle voltar. Isso é quase imediato para muita gente. Mas existe um momento crítico, silencioso e decisivo, que define se esse emagrecimento vai durar ou não. E esse momento se chama desmame. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas erra. Muita gente acredita que o tratamento acaba quando a caneta acaba, que basta parar e pronto. Mas o corpo não funciona assim. O Mondiaro não foi apenas um remédio que fez você comer menos. Ele reorganiza o seu eixo de fome, saciedade e recompensa do seu metabolismo. Ele alterou a forma como o seu cérebro interpreta comida, prazer e segurança energética. Tirar isso de forma abrupta é como desligar um sistema de sustentação sem preparar a estrutura para se manter sozinho. Quando você utiliza a tisagenina, o seu corpo se adapta a um novo cenário. A fome diminui, o esvaziamento gástrico fica mais lento e os sinais da saciedade ficam mais intensos e o pensamento obsessivo em comida perde força. Ao mesmo tempo, o cérebro aprende que aquele estado de controle ele é possível. O problema é que se você interrompe tudo de uma vez, o corpo tende a reagir. E reage rápido. A fome volta muitas vezes mais intensa e o apetite emocional reaparece. O medo de recuperar o peso surge e com ela a ansiedade. Não porque o remédio viciou, mas porque você entrou em um regulador sem preparar os outros pilares para assumir o controle. O desmame do Mondiaro não é simplesmente reduzir a dose. Ele é um processo de transição metabólica, hormonal e comportamental. O objetivo do desmame não é manter o efeito máximo do remédio, é ensinar o seu corpo a sustentar o resultado com o mínimo de ajuda farmacológica possível. E isso exige metodologia. O primeiro erro comum é tentar fazer o desmame cedo demais. Tem gente que começa a reduzir dose ainda em fase de perda ativa e sem ter consolidado hábitos, massa muscular, rotina alimentar e estabilidade emocional. Isso quase sempre termina com reganho. O corpo ainda não está pronto, o cérebro ainda associa controle apenas ao remédio e o desmame só deve ser considerado quando o peso já estabilizou, quando a pessoa já está próxima ou dentro do peso-alvo e quando existe uma previsibilidade na sua rotina alimentar. Outro erro grave é o desmame abrupto. Parar o Mondiaro de uma semana para outra e pedir para o corpo entrar no modo de alerta. O correto é reduzir gradualmente, respeitando o tempo de adaptação do sistema nervoso e do trato gastrointestinal. Em muitos casos, isso significa espaçar aplicações antes mesmo de reduzir a dose. Em outros, significa reduzir a dose mantendo o intervalo. A estratégia depende do perfil do paciente, da dose do uso, do tempo do tratamento e da resposta individual. Durante o desmame, o corpo começa a testar os limites. Pequenos sinais aparecem. Um pouco mais de fome, um pouco mais de vontade por doce, um aumento discreto do seu apetite à noite. Esses sinais, eles não significam fracasso. Eles fazem parte do processo. O erro é ignorá-los ou lutar contra eles sem estratégia. O desmame bem feito observa esses sinais e ajusta o seu ritmo. Se a fome volta rápido demais, o passo foi grande demais. Se o controle se mantém, o corpo está aprendendo. Aqui entra um ponto fundamental que quase ninguém explica. O desmame só funciona se houver preservação de massa muscular. Músculo é o principal regulador metabólico fora do remédio. Quanto mais músculo você tem, maior é sua sensibilidade à saciedade, melhor o controle glicêmico, menor a chance de efeito sanfona. Se a pessoa emagreceu muito, mas perdeu o músculo no processo, o desmame fica muito mais difícil. Por isso o treino de força não é opcional durante o tratamento. Ele é parte do processo do desmame. A alimentação também muda de papel nessa fase. Enquanto o remédio estava em dose plena, ela compensava muitos erros. No desmame isso deixa de acontecer. Proteína insuficiente, horários irregulares, longos períodos em jejum, sem estratégia. Consumo frequente de alimentos altamente palatáveis, tudo isso começa a pesar mais. O desmame exige estrutura alimentar simples, previsível e sustentável. Não é sobre dieta restritiva e sim consistência. Outro ponto crítico é o sono. A tisagenina melhora indiretamente o sono de muita gente ao reduzir refluxo, compulsão noturna e picos glicêmicos. Quando o remédio é retirado, o sono ruim pode reaparecer e isso bagunça completamente o seu apetite. Dormir mal aumenta a grelina, reduz leptina,
piora o controle emocional e um desmame sem sono organizado é um desmame sabotador. Existe também o fator psicológico. Muitas pessoas criam uma relação de segurança com a caneta, não por dependência química, mas por medo de perder o controle novamente. O desmame, ele precisa trabalhar essa segurança interna, mostrar para o paciente que ele não está sem nada, ele está com novos recursos. Ele aprendeu a comer melhor, reconhece saciedade, a lidar com a fome emocional, treinar e dormir melhor. O remédio é um facilitador, não um único pilar. Em alguns casos, o desmame não significa zerar completamente a medicação. Existem pessoas que se beneficiam de uma dose de manutenção mais baixa ou de um espaçamento maior a longo prazo. Isso não é fracasso, isso é medicina personalizada. Melhor uma microdose bem indicada do que ciclos repetidos de emagrece e engorda. O grande erro é tratar o desmame como um evento, quando na verdade ele é uma fase que pode durar semanas ou meses. E tudo bem, o objetivo não é velocidade, é estabilidade, chegar num ponto em que o corpo se sustente, o peso se mantenha e a relação com a comida seja funcional e saudável. E o medo de recuperar peso deixe de comandar as suas decisões. Se você está utilizando o Mondiaro ou pensa em usar, precisa entender desde o início que o tratamento não termina quando você emagrece. Ele termina quando você aprende a sustentar esse emagrecimento, e isso passa inevitavelmente por um desmame bem conduzido. O Mondiaro não foi feito para ser uma muleta eterna, mas também não foi feito para ser retirado sem critério. Ele é uma ponte entre corpo desregulado e o corpo organizado. O erro é atravessar a ponte correndo e pular antes de chegar do outro lado. Quando o desmame é bem feito, o paciente não sente pânico, não sente perda de controle e não sente que tudo vai desmoronar. Ele sente autonomia, e esse é o verdadeiro sucesso do tratamento. Não é depender menos do remédio simplesmente por um orgulho, é depender menos porque o corpo aprendeu a funcionar melhor. Se você chegou até aqui, entenda isso. Emagrecer é uma fase, manter é outro completamente diferente. E o desmame é uma transição entre elas. Ignorar essa transição é o maior erro que alguém pode cometer depois de um bom resultado. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga. Se você gostou desse vídeo, clique, compartilhe e nos vemos até o próximo vídeo.